bom? Então vamos lá, nós vamos ver hoje aí na nossa aula. Eu vou deixar vocês aqui, quem tiver com a câmera, que depois eu vou enviar para vocês a gravação. Então hoje, quem quiser deixar a câmera aberta, vocês vão ser gravado o rostinho de vocês na aula e vocês poderão guardar para mostrar aí para os amigos e para os netos. Então vamos lá, o que nós fazemos aqui? Doutrinar. O que é doutrinar? Doutrinar é instruir em uma doutrina, ensinar, pregar. Então, doutrinar está relacionado a uma religião, instruir-se em uma doutrina. A maçonaria é uma doutrina? É. Rosa Cruz é uma doutrina? É. Então, é passar esses princípios. Doutrinador é a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados. Hoje, a maioria das casas espíritas não fala mais doutrinador, mas fala dialogador. Porque, como nós vamos ver, às vezes, mas é só uma questão de nomenclatura. Porque doutrinador, você vai falar de uma doutrina, de igreja, de uma seita, de conceitos. Não, o doutrinador, dentro da doutrina espírita, ele, primeira coisa, nós acolhemos. Você acolhe, consola, e depois você passa adiante para os benfeitores fazer a continuação do atendimento. Então, hoje fala dialogador, hoje fala esclarecedor, no sentido de que é sempre o socorro e o auxílio aos necessitados. E a doutrinação é o ato de esclarecer e ajudar espíritos obsessores e sofredores, bem como os obsidiados. Aqui só precisa ficar uma ressalva. Nem sempre é obsessores e sofredores, mas como nós pegamos muita coisa dos textos, então tem que colocar. Porque, às vezes, aquele nosso familiar que desencarnou, ele não é um obsessor. Às vezes, por amor, cuidado, vendo as nossas dificuldades, ele se apresenta ao nosso lado, querendo nos ajudar, querendo nos auxiliar. Então, não podemos falar que seria um obsessor, mas um espírito que precisa de ajuda, de auxílio, de orientação. E aqui são imagens que mostram o trabalho de doutrinação ou de dialogar. À direita, em cima, está uma reunião mediúnica, onde nós temos um benfeitor espiritual, o esclarecedor ou doutrinador é a imagem do senhor que está de óculos, e os outros médiuns aqui embaixo, chamado de sustentação. A médium que está de azul está dando a psicofonia, e essa imagem representando essa sombrinha escura seria o obsessor que está sendo ali orientado, é ele que está sendo esclarecido. E o rapaz que está com o paletó verde, o blazer verde, seria o dirigente da reunião. Na imagem à esquerda, nós temos o chamado o atendimento fraterno, né? O departamento de orientação espiritual, onde os assistidos passam e ali eles relatam, através de uma triagem, quais são as necessidades. E o obsessor está sempre junto. Esse irmão que vai ser socorrido, auxiliado, ele já começa a participar dessa orientação ali. E as outras duas, mostram reuniões entre encarnados e desencarnados, trabalhando simultaneamente para o desenvolvimento da reunião. Então, quais são as dúvidas que nesse caso surgem? São muitas. Por isso nós estamos, ninguém é doutrina espírita, ninguém é professor de doutrina espírita. Existem aqueles que estudam, aqueles que pesquisam, aqueles que, sempre fazendo uso da razão, procura interpretar os textos da Bíblia, do Novo Testamento, bem como as obras de Kardec, para que possamos melhor ajudar aos nossos irmãos desencarnados. Sempre que ajudamos os encarnados, estaremos também ajudando os nossos irmãos desencarnados. Doutrinação e doutrinador. Então, aqui, o benfeitor espiritual, a setinha verde está mostrando o doutrinador ou dialogador.
Esta equipe é formada por um grande número de trabalhadores. Submete-se à direção de um mentor ou instrutor espiritual, o qual responde por todas as atividades programadas pelos dois grupos, o de encarnados e o de desencarnados, sendo que o programa estabelecido pela equipe do plano físico depende para sua execução da aprovação e da permissão do mentor espiritual. Então, a equipe de encarnados, ela trabalha simultaneamente com a equipe espiritual desencarnada. Só que o trabalho da equipe encarnada, os médiuns, esse trabalho é supervisionado pelo benfeitor espiritual. Então, nada acontece de improviso ou por acaso. Tudo que vai acontecer na reunião, ela é muito previamente elaborada. Então, já se sabe os médiuns que vão, quem serão os espíritos que serão atendidos, em que circunstâncias ocorrerão. O que cabe a nós encarnados é a disciplina, é o comprometimento. Uma vez que nós fazemos parte de uma equipe, então o trabalho é preparado e elaborado dentro da nossa presença, com a nossa energia, com a nossa fé e o nosso amor. Então, a equipe espiritual vai sempre prevalecer sobre a equipe encarnada. Doutrinar é argumentar com lógica e com base no Evangelho. Demonstrar que as atitudes incorretas prejudicam principalmente quem as praticam, levando o necessitado a modificar sentimentos cristalizados, distorcidos ou errôneos. É um convite à transformação interior, um apelo à reflexão sobre os problemas de que o espírito é portador. Então, quando nós entramos na reunião, quando o médium vai dar a psicofonia, vai permitir que a entidade espiritual venha falar conosco, então, muitas vezes, ele está dentro dessa monoideia, aquele sentimento de raiva, de ódio. Muitos nem sabem que desencarnou. Então, tem esses sentimentos cristalizados, aquela pessoa que partiu aqui desse planeta, deixou a Terra em uma situação contraditória, de discussão, de discórdias, muitas vezes de embates. Essas criaturas chegam atribuladas no mundo espiritual e assim permanecem, porque ninguém vira santo só pelo fato de ter desencarnado. Então, essas pessoas têm pensamentos distorcidos, têm ideias erradas. A grande maioria nem sabe que desencarnou, nem sabe que morreu. Então, é preciso acolher, mas acolher com caridade, acolher com afabilidade, para que essa doçura, para que essa caridade espiritual possa chegar, esse amor possa acolher a todos esses irmãos, mostrando para eles os equívocos e os enganos aos quais eles estão inseridos. Muitas vezes, por falta de conhecimento, esses irmãos acabam sendo aprisionados e usados hipnoticamente pelos elementos, muitas vezes voltados ao mal, aquelas criaturas chamadas das trevas, das sombras, exatamente porque se aproveitam da situação fragilizada em que eles se encontram. E quem nós vamos doutrinar? Quem são? Nós vamos doutrinar quem? Nós vamos conversar com quem numa reunião mediúnica e através dos médiuns? Os que suplicam perdão, aqueles que já entenderam o desencarne, aqueles que já compreenderam os seus erros, os seus equívocos, aqueles que arrependidos estão buscando continuar a sua jornada. Os que buscam esclarecimentos, aqueles que já desencarnaram, já compreenderam que não estão mais na Terra, mas que continuam vivos, não têm um corpo físico, mas ainda continua com fome, continua com sede, continua sangrando, continua com dor. Ou seja, são pessoas que precisam de orientação, são alunos buscando esclarecimento
estudo e informação. Os que partiram e não sabem, aqueles que viveram muito pelo trabalho, aqueles que se dedicaram exaustivamente na busca e nas conquistas das coisas materiais, aqueles que não tiveram tempo para ver os filhos crescer, para aproveitar a família que construíram. Então, essas criaturas que não tiveram contato, não tiveram a oportunidade ou não aproveitaram o estudo e o conhecimento do mundo espiritual e das leis que o regem. Os obsessores, esses aqui são aqueles perseguidores. Por isso que nós devemos sempre ter em mente os ensinamentos de Jesus. Jesus dizia para nós, se você vai fazer a sua oferta a Deus, então que você primeiro reconcilia-se com seu adversário, para depois você ir ofertar a Deus a sua oferenda. É esse o sentido que Jesus está dizendo. Porque essas pessoas que partem daqui com raiva, os nossos desafetos, os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles a quem nós prejudicamos, aqueles de quem nós abusamos dos sentimentos, no mundo espiritual e sem o corpo físico, nós vamos ser presa fáceis para eles, porque eles verão tudo que nós estamos fazendo e nós, pelo contrário, não conseguiremos enxergá-los e nem saber o que eles pensam. Os sofredores, aquelas criaturas arrependidas, aquelas criaturas que tomaram atitudes que hoje levam a eles ao vale de lágrimas, de dores e de ranger de dentes, como o próprio Cristo disse. Aqueles que atentaram contra a sua própria vida, aqueles que negligenciaram o evangelho de Jesus, aqueles que só viveram materialmente, trabalhando incansavelmente, aqueles que achavam que falar de amor, que procurar Deus era fraqueza, que isso é coisa de beato, que isso é coisa de carola. Então, todas essas criaturas sofrem. Sofrem porque compreendem, hoje no mundo espiritual, eles compreendem as oportunidades que eles deixaram passar. O contato com a organização física do médium os fará sentir mais intensamente a ajuda doutrinária e vibracional destinada ao reajuste. Os espíritos são atendidos também no plano espiritual. Nem todos estão em condições de serem socorridos no plano material. Então, a importância da equipe mediúnica, a importância dos médiuns desta equipe, por quê? A nossa energia animal, esse magnetismo do ser humano material, isso é muito importante para que o espírito sinta novamente o pulsar da vida. Então, quando os espíritos são levados a uma reunião, eles são como que inseridos nessa energia. Imaginemos que nós estivéssemos num corredor escuro. E aí nós entramos numa sala onde todas as lâmpadas estão acesas. Então, nós entrando nessa sala, nós vamos ser beneficiados pela luz. A mesma coisa aqui, só que em forma de energia. Essa energia de amor, de paz, de equilíbrio, de confiança, de perseverança, isso retira os miasmas e as energias deletérias, permitindo ao espírito usufruir dos benefícios do amor. E os espíritos, nem todos vão ali dar psicofonia. Nem todos os espíritos levados à reunião, eles vão dar comunicação. Muitos só precisam dessa energia. Muitos vão ali só para se fortalecer. É como se eles tivessem ido lá para tomar um soro, para tomar um sangue na veia, vamos assim dizer, para se fortalecer, para futuramente eles darem a sua comunicação. Então, os espíritos são socorridos no mundo espiritual? São. Não precisam de nós? Não, não precisa. A espiritualidade, através da misericórdia divina e do amor de Jesus, eles têm condições de socorrer todos os nossos irmãos sem a necessidade da reunião física, da reunião material.
mas é necessário essa energia. E, principalmente, é necessário para nós, os médios encarnados, para que nós possamos trabalhar, servir, para que nós possamos aprender a praticar a consolação e a piedade em benefício dos nossos irmãos socorridos. Os casos mais comuns de manifestações são de duas categorias principais. Ou seja, numa reunião mediúnica, numa reunião onde nós estamos ali para socorrer, auxiliar e amparar os nossos irmãos desencarnados, nós temos duas categorias principais. A primeira, essa primeira imagem, os que comparecem espontaneamente, obedecendo à própria vontade, atraído por determinadas condições. Esses, quando nós começamos a falar, nós sempre falamos, olá, não, geralmente não se fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque nós não sabemos o que o espírito está vendo. Mas, geralmente, esses espíritos, quando indagados, o que os levou à reunião, o que os levou à casa espírita, eles dizem, eu estava andando, eu vi uma luz. Ou então eles dizem, olha, não, eu via todo mundo entrar aqui e entrei também. Então, são aqueles que vão de boa vontade, eles vão caminhando, vamos assim dizer, pelas suas próprias pernas. Esses, não, então, não são obsessores, são espíritos que estão perdidos, são espíritos que estão buscando esclarecimento. A maioria não sabe que desencarnou, mas seguem essa luz. Eles vão como que guiados por um instinto, mas sem ser levado por algumas pessoas. Outros são conduzidos. Foi fulano que me trouxe, foi aquela senhora, foi aquele senhor, que nós identificamos de imediato os benfeitores a serviço do Evangelho. A outra categoria são os que são trazidos pelos mentores. São espíritos perturbados, vingativos e habitantes de zonas purgatoriais. Esses são aqueles espíritos que chegam mais agitados, são aqueles que chegam dizendo que vai quebrar, que vai bater, que vai subir na mesa, que vão gesticular, que vai perseguir, fazem ameaça ao médium e ao doutrinador. Então, esses espíritos, eles são levados exatamente por causa dessa energia. Então, imagine se nós pegarmos uma garrafa com álcool destilado, pinga, vamos falar cachaça, pinga, cachaça. Se nós pegarmos uma garrafa de cachaça, quem faz uso, perdoa o exemplo. Então, se nós pegarmos uma garrafa de cachaça, ela tem os seus malefícios. Se nós pegarmos essa garrafa de cachaça e colocarmos, dissolvermos ela num balde com 5 litros de água, ela vai diminuir, vai deixar de ser tão nociva, ela vai deixar de ser tão agressiva. Por quê? Diminuiu o seu poder. A mesma coisa é aqui. Então, esses espíritos que querem vingança, esses obsessores que partiram daqui sem saber, não é só os que foram assassinados, aqueles que se sentiram traídos, aqueles que não conseguiram aqui os seus objetivos e os seus ideais, todos esses que têm algo que eles foram lesados, foram abusados nos seus sentimentos, foram violados na confiança que depositaram em alguém. Então, os adversários, os desafetos daqui, aquele vizinho que nós estávamos sempre discutindo porque parava o carro na nossa porta, aquele outro vizinho que sempre punha o lixo na nossa porta, aquela criatura que estava sempre no ônibus perturbando, ouvindo música alta, aquele colega do trabalho, o chefe que você nunca falou um bom dia ou boa tarde, mas estava sempre criticando, estava sempre dando vazão à maledicência, tudo isso se torna esses espíritos vingativos que depois vêm buscar a reparação aqui junto a nós. Técnicas de doutrinação. Como conversar com o espírito? Então, existe uma técnica, não existe regra, não existe lei, não existe norma.
existe técnica de como você se aproximar do espírito, como você abordar o espírito, como você ver a dificuldade. O encarnado, o dialogador, ele tem que falar o mínimo possível. Quem tem que falar é o médium que está dando a oportunidade da comunicação. Ouvindo o que a entidade está falando, o doutrinador vai poder melhor orientar através dessas técnicas. Conversação, deixar o espírito falar, contar a sua história, as suas motivações e as suas razões. Então, deixa o espírito falar, deixa ele contar por que ele está ali, como ele chegou ali, o que ele quer, qual o motivo dele estar ali, a razão, o objetivo, o que ele espera usufruir daquela situação. A doutrinação é emitir conceitos doutrinários. Aí já começa a ideia do evangelho, a importância do conhecimento. Olha, você não faça isso. Tudo aquilo que você fez até agora é porque foi permitido por Deus. Mas vai chegar uma hora em que isso, da agora em diante, não será mais permitido. Até agora você não conseguiu nada. O que você conseguiu até agora foi porque Jesus permitiu. Mas a partir de agora não será mais permitido. Então, por que você não aceita a ajuda que nós estamos oferecendo? Isso é emitir conceitos doutrinários. Evangelização é introduzir os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. Quando ele está lá bravo, não, porque fulano me fez isso, porque me fizeram, porque estão querendo vender a minha casa, porque deram todas as minhas coisas, estão dando as coisas e eu não consigo falar, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Então é hora de falar do Evangelho. Olha, Jesus disse, buscai primeiro as coisas de Deus. Não, mas fica tranquilo. Olha, calma, é preciso perdoar. Jesus disse que é preciso perdoar. Você precisa compreender, eles também têm defeitos. Assim como você também não era a criatura mais perfeita quanto esteve aqui, concorda? Então, assim como você também está aprendendo, como você também teve dificuldades, eles também estão tendo. Então, aos pouquinhos, nós vamos passando as ideias de Jesus. É preciso perdoar para você ter paz, não fazer aos outros aquilo que não quer que faça a você. Você gostaria que alguém fizesse com você o que você está fazendo com fulano ou com fulana, ou nessa situação? Isso são técnicas de evangelização. Persuasão são essas técnicas de sugestões. Sugestão é tirar o espírito dessa monoideia. O espírito fala que a casa é minha, porque as coisas são minhas, porque é tudo meu, porque estão querendo desfazer das minhas coisas, porque estão dando as minhas coisas. Então, você faz com que ele mude o foco. Olha, você já reparou onde você está? Você reparou que onde você está é diferente? Não, você já se perguntou por que ninguém escuta o que você está falando? Você já reparou que muitas vezes você fala sozinho? Então, é técnica de sugestão. Quando o espírito faz uma pergunta, você devolve com outra pergunta, para que ele possa pensar, para que ele possa raciocinar e, assim, sair desse foco em que ele se encontra. E o passe fluídico, que ajuda a desintegrar apetrechos, curam dores que se julgam físicas. Então, quando você dá um passe ali, você não está dando um passe no médium, você está dando um passe na entidade espiritual que está ao lado do médium. E a espiritualidade vai dirigir esse passe, os fluidos benéficos, para a entidade. Então, aquilo, né, o Valdir acho que não está aqui, mas nós vimos isso exatamente no sábado lá no União. Foi exatamente o que ocorreu no momento em que estávamos lá junto ao Dr. Kenji, quando a entidade foi convidada a desfazer o que ela tinha feito na perna da assistida. A assistida estava falando que estava com dor na perna, que ela não aguentava nem movimentar. E aí o Dr. Kenji se aproximou, acolheu a entidade e fez com que induziu ela, sugeriu a ela, e ela foi lá e retirou
aquilo que ela tinha feito, vamos assim dizer, seja um trabalho, uma oferenda, o que ela tinha colocado ali para causar a dor, ela mesma tirou. Por isso, ajuda. Então, através do quê? Do passe fluídico que estavam ali todos dando na média. Então, essas curas que as pessoas sentem muitas vezes física, não é física, é espiritual, causada por obsessores. A importância do vigiar e orar, a importância do conhecimento e da informação. Para assegurar a libertação da vítima da obsessão, é indispensável se torne que o espírito obsessor seja levado a renunciar os seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe educação moral. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar os seus propósitos e levado ao arrependimento. Então, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele está dizendo que não existe isso de você ficar dizendo: esse corpo não te pertence, saia daqui, você tem que sair, você tem que aceitar Jesus. Não tem, não é assim que funciona. Ninguém tem que aceitar nada. Então, ele não é uma pessoa, o espírito que está ali é um ser como nós, simplesmente desencarnado. Então, o que ele precisa? Se ele está ali agarrado, parecendo uma sanguessuga ao encarnado, é preciso oferecer a ele uma condição melhor. Então, se ele está nas trevas, ofereça a luz. Se ele está com fome, ofereça o pão. Se ele está com sede, ofereça a água. Mas nesse sentido de alento, de consolação, de piedade. Não na marra. Não é ficar dizendo: olha, você está errado, você não pode fazer isso, porque, olha, você está fazendo isso, você vai sofrer essas e essas. Não, não podemos fazer ameaça. Muitas vezes esses espíritos, eles são conduzidos hipnoticamente pelos seus chefes, os chamados, os chefes das trevas, os chefes dos obsessores, aqueles que muitas vezes os aprisionaram. E por eles não ter conhecimento e não ter informações, eles acabam sendo escravizados. Porque quando você coloca um obsessor ao lado de uma criatura encarnada, ele vampiriza essas forças, ele vampiriza essas energias. E essas energias, elas são comercializadas no mundo espiritual da mesma forma que as drogas que hoje nós conhecemos. Então, a importância do vigiar e orar, a importância de fazer prece, de fazer o evangelho no lar, é exatamente para que esses espíritos não grudem em nós, não se liguem a nós. Então, o obsessor não é um inimigo. O obsessor, ele não é um perseguidor simplesmente no sentido de adversário. É alguém doente, é alguém que precisa de esclarecimento, é um doente que precisa de médico, é um doente que precisa de medicação, é um ser ignorante que precisa de informação para que ele possa caminhar também em paz. Na tarefa de doutrinação dos espíritos que se comunicam nas sessões mediúnicas, não existe regra fixa, pois cada caso é único. Há, entretanto, determinadas regras que não podem deixar de ser aplicadas nessa tarefa. Então, quando todos nós, eu, vocês, todos os trabalhadores do União, por exemplo, quando nós estivermos na reunião mediúnica, seja de cura lá com o Dr. Kenji, seja de desobsessão, que precisa de todos nós, não existe uma regra, não existe ali nenhum regimento. Então, assim, é livre. Por quê? Vai muito porque cada caso é um caso. É preciso, tem toda uma particularidade, é uma individualidade.
Mesmo os suicidas, por exemplo, cada um tem uma razão, um motivo, uma forma, um jeito. A mesma coisa são as pessoas que foram assassinadas. Umas foram assassinadas por esse motivo, por aquele, por outro. Tem aqueles da legítima defesa, tem os casos de violência doméstica, tem o caso da violência social. Então, é preciso, não podemos abrir uma vala comum. Não podemos jogar todos na vala comum. Então, não podemos tratar todos. Você abre um estacionamento, se você colocar todas as vagas do mesmo tamanho, então, se tem um carro menor, ele vai sobrar espaço. Mas quando tiver um carro maior, ele vai ocupar o espaço que seria de dois. Então, tudo que existe é preciso elaborar, é preciso de uma programação para que isso possa ocorrer da forma mais harmônica possível. Então, vamos lá. Receber com atenção e interesse nas comunicações. Os espíritos sentem essa energia. Então, da mesma forma que hoje, além de ser algo irritante, é falta de caridade. Quando você está conversando com uma pessoa e ela está de olho no celular, está falando no celular ou está ali digitando. Então, isso causa um constrangimento para quem está falando. Então, a mesma coisa, receber com atenção e interesse as comunicações. Então, demonstre que você está interessado, que você está ouvindo, que você tem ciência do que ele está falando. Envolver o comunicante em um clima de vibração fraternal, dando oportunidade para que ele fale. É como se você encontrasse um amigo que está doente, como se você fosse visitar um amigo ou um familiar que está passando por um momento difícil, que está passando por um momento de tribulação. Então, você chega com um bom dia, com um abraço, falando palavras que equilibram, palavras que harmonizam. Então, você exala, nós exalamos, o espírito sente essa energia, ele se deixa fortalecer, porque ele vai sendo envolvido nesta sintonia, o que acaba mudando a sua frequência vibratória. Ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo. Sim, ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo, ele está querendo dizer o seguinte, o espírito chega e diz, eu vou quebrar tudo aqui. Não, você não vai. Não, eu vou porque eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. E aqui, muito menos, você vai fazer o que você quiser. Aqui nós temos disciplina, aqui nós temos uma direção, e aqui o nosso chefe, que é Jesus, é ele que determina. Então, uma vez que você está aqui, você vai ter que respeitar as leis e vai ter que respeitar a todos os que estão aqui. Isso é ser enérgico, mas não precisa ser agressivo, não precisa ser cruel, não precisa afrontar a criatura, mas mostrar a ele a necessidade da obediência. Não receber todos como se fossem enganadores e agentes do mal. Não é porque está dando uma comunicação numa reunião de desobsessão que ele é um inimigo, que ele é um obsessor, que ele é um perseguidor, que ele está querendo desestabilizar a casa espírita, que ele é... Todos não são perseguidores do espiritismo, que todos são contra Jesus. Não, como já dissemos, a grande maioria estão equivocados. A grande maioria estão ali sem saber o porquê. Olha, um exemplo claro disso daqui é o seguinte, se nós pegarmos, por exemplo, de vez em quando a mídia coloca que tem pessoas que estão trabalhando em regime quase de escravidão. É porque eles querem? Não. Alguém chegou para eles e disse, olha, vamos lá, você vai trabalhar, você vai ter um alojamento, você vai ter um bom salário, você vai ter condições disso e daquilo. Tudo bem, essa pessoa acreditou, ela foi enganada, hoje ela está ali escravizada. Agora, quem é o responsável? Aquele que está escravizando, aquele que é o contratante.
Mas não é todos os espíritos que chegam ali que são maus. Por isso, é o que ele está dizendo, nem todos são enganadores, nem todos são charlatões, e nem todos são contra o espiritismo. É preciso analisar com muita cautela, é preciso usar de todo o conhecimento necessário para que possamos verdadeiramente servir. Evitar acusações e desafios desnecessários. Então, não debater com o espírito, não discutir com o espírito. Eu também conheço Jesus, eu conheço o espiritismo, eu sei o que vocês fazem. E você, quem é você para me dar lição de moral? Pensa que eu não sei o que você faz? Ah, eu faço mesmo, mas eu estou aqui trabalhando na casa espírita e você que está obsidiando. Não, isso não leva. Esse tipo de acusação não vai levar a lugar nenhum e é desaconselhável. Então, ficar desafiando o espírito é levar e aumentar essa discussão, além de desgastar energeticamente o médium, o espírito aproveita para vampirizar as forças físicas e fluídicas do doutrinador ou do dialogador. Então, evite debate, evite discussão e evite acusar. Olha, você está nessa situação, mas também você viu o tipo de vida que você vivia? Você mesmo falou que você vivia fazendo isso. Não, não cabe a nós julgarmos. Nós também erramos. Então, ele não está lá para ser acusado, ele está lá para ser socorrido. Ser claro, objetivo, honesto, amigo fraterno, buscando dar ao comunicante aquilo que gostaria de receber se no lugar dele estivesse. Quando nós estamos ali conversando, dialogando, como nós devemos tratar aquela criatura, que é nosso irmão, que é nosso companheiro, se fôssemos nós, nos colocando no lugar dele. Se fôssemos nós que estivéssemos precisando de ajuda, como nós gostaríamos de ser tratados? Como nós gostaríamos de ser recebidos? Então, se eu estou indo viajar para um outro país que eu não conheço, ou fui transferido pela empresa, ou por razões diversas eu fui transferido, e eu não conheço nada lá, mas eu tenho que ir. Chega lá, como que eu quero ser recebido? Então, eu gostaria que tivesse alguém que pudesse me receber, que pudesse me orientar, que pudesse me ajudar até eu me estabelecer, compreender, saber onde eu busco comida, onde eu encontro água, os meios de... A mesma coisa é aqui. Então, nós temos que fazer a essa criatura, mesmo sendo desencarnada, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Não discutir com exaltação, tentando impor o seu ponto de vista. Tem doutrinador que o espírito fala assim, eu sei o que você faz, eu vou te perseguir a hora que você sair daqui. Imagina, você não tem corpo, você morreu, como é que você vai? Então, não tem que discutir. Ah, vocês estão falando blá, 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 eu escuto o que vocês falam. Vocês não fazem nada disso que vocês falam aqui quando vocês estão lá fora. Ah, mas nós fazemos sim, mas eu sou espírita, eu venho, eu trabalho, eu faço evangelho. Não discutir nem sobre doutrina, nem sobre religião, nem sobre família, muito menos questões morais. Discutir só causa discórdia, vai acabar irritando mais o espírito. E o objetivo não é esse, não é irritar, não é confrontar. O objetivo é acolher, é consolar, é confortar, é ajudar, é amparar dentro daquilo. E por quê? Querendo impor a nossa verdade ou o nosso ponto de vista. Nem todas as pessoas veem o mundo da mesma forma que nós. Cada um vê pelo prisma da sua existência. E eles vê ainda de uma forma mais ainda diferente que a nossa, porque eles não têm um corpo físico mais que atrapalha ou que restringe. Evitar o tom de discurso e também as longas preleções. Tem doutrinador que quer fazer uma palestra, tem doutrinador que vai conversar com o espírito e começa, olha,
Jesus disse que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, que aí ele estará presente. Você sabe o que significa isso? Significa que Jesus está aqui no meio de nós. Aproveita que Jesus está. Então, a pessoa quer dar uma aula, quer fazer uma palestra, parecendo que está fazendo um simpósio junto à entidade espiritual. Não, é falar pouco, é deixar o espírito falar. E tem que ser pouco. Tudo tem que ter disciplina. Acolhe, consola, conforta, esclarece e encaminha. A espiritualidade se encarrega do restante. Então, ficar batendo papo com o espírito, isso só vai desgastar o médium e o orientador. Estabelecer em tempo oportuno um diálogo amigo e esclarecedor. Ampare, conforte, deixa o espírito se sentir à vontade, deixa o espírito como falar, permita que ele exponha o seu ponto de vista, deixa ele falar as razões que o levaram até ali, deixa ele falar quais são as suas necessidades, o que ele busca, o que ele anseia, deixa ele ver o que ele conhece, do mundo que ele hoje está usufruindo. Deixando ele falar, nós vamos compreender qual é a sua necessidade. À medida que ele vai falando, se o orientador, se o doutrinador ficar atento, o doutrinador vai compreender exatamente aquilo que ele quer, tornando mais fácil a tarefa do médium e também da equipe espiritual presente. Confortar e amparar através do esclarecimento. É o não julgar, é o não condenar, é o não reprimir, é educar, é ensinar, é passar uma informação. Olha, você está com fome? Ah, mas você não precisa estar com, você não pode estar com fome porque você já morreu. Não, você está com fome? Então, olha só, esses amigos que estão aqui estão trazendo um lanche para você. A espiritualidade vai se encarregar de mostrar aquilo que nós estamos falando, porque, na realidade, o doutrinador ele também é médium. Então, a espiritualidade vai estar falando através dele. O que o doutrinador, o que o dialogador está falando, é o que a espiritualidade está passando para ele, é o que eles estão vendo. Então, esclarecer, mas de uma forma simples e compreensiva para o espírito. E, finalmente, ouvi-las com paciência e imbuído da melhor intenção de ajudar. O espírito, ele sente se você realmente, quando você fala de amor, se você está transmitindo. Se você está atendendo com a caridade desinteressada, ou se você está ali conversando com ele de olho no relógio para ver que hora que vai terminar a reunião. Se você está conversando com ele com amor, ou se você está pensando no que você vai chegar em casa e vai ter para jantar. Então, ouvir com paciência e prestar atenção naquilo que ele está falando e ver a melhor maneira de ajudar, daquilo que ele quer. É claro que se ele chegar dizendo, olha, eu quero uma pinga, eu quero uma marafa, eu quero uma cachaça, eu quero um cigarro, eu quero isso, eu quero aquilo, que nós sabemos, tem coisas que não é. Mas não é simplesmente dizer, olha, agora não é o momento. Isso nós não temos aqui. Mas nós podemos lhe ofertar água. Olha, você está aqui, tem uma equipe de amigos que estão aqui para te ajudar. E aí a espiritualidade vai colocando em volta dele, no mundo espiritual, aquilo que ele precisa ouvir e aprender. Esta classificação baseia-se nos modos como os espíritos se apresentam nas reuniões de desobsessão e refere-se apenas a obsessores e necessitados. Então, da mesma forma lá que nós acabamos de ver que não existe uma regra, mas que existe uma determinação que facilita essa compreensão do espírito, a mesma coisa aqui. Então, essa classificação que nós vamos ver agora, geralmente está relacionada aos tipos de espíritos que aparecem nas reuniões de desobsessão. São espíritos que não conseguem falar, são aqueles que tiveram a língua arrancada, muitas vezes são aqueles que desencarnaram, por exemplo,
através do suicídio por enforcamento, aqueles que foram estrangulados, espíritos que desconhecem a própria situação, espíritos que não tinham a mínima noção do mundo espiritual. Então, e para eles, eles continuam a viver, sentem fome, frio e todas as situações. Espíritos suicidas, a grande maioria não tem ainda a conscientização do que estão vivendo no mundo espiritual. Então, é preciso muito acolhimento, é preciso muito amor. Às vezes o espírito só fala, ele não fala que ele se suicidou, ele fala, olha, eu estou com uma dor no estômago que está acabando comigo, parece que tem um fogo aqui, parece um vulcão. Então, de imediato, vai compreender que ele suicidou por envenenamento. Então, é preciso ficar atento. Por isso, é preciso esta sintonia fluídica com o mundo espiritual. Espíritos alcoólatras ou toxomanos. Isso é muito comum nas casas que têm atendimento específico para esse tipo. Então, são esses que chegam pedindo pinga, cerveja, uma branquinha, ou os que pedem drogas. Os espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. São aqueles que vêm para perturbar a reunião. São aqueles que muitas vezes são trazidos pelos próprios médiuns e vigilantes. O médium que discutiu no trânsito, o médium que discutiu no trabalho, o médium que discutiu no lar para ir trabalhar, vai levar esses tipos de espírito que vão chegar lá somente para perturbar a reunião. Espíritos irônicos são aqueles sarcásticos, são aqueles que vão ficar ali falando que religião é coisa de beato, é coisa de carola, que Deus não existe, que Jesus não existe. Então, se existe, por que deixa eles ficarem nessas condições? E os desafiantes são aqueles que ficam dizendo, eu sou muito mais poderoso, eu estou aqui, eu posso fazer, eu vou continuar naquela casa, eu vou continuar junto dele, porque vocês não podem fazer nada, porque o meu chefe mandou, porque o meu chefe é isso. Então, são espíritos que vêm para desafiar. Os descrentes são aqueles que muitas vezes de outras religiões, onde eles apresentaram a eles que Jesus ia recebê-los, que Deus ia recebê-los depois que eles fossem arrebatados. E aí, quando chegaram no mundo espiritual e não encontraram nem Deus nem Jesus, eles ficam descrentes, se decepcionam, mas a culpa é muito mais de onde eles vieram, das religiões que eles e denominações religiosas que eles frequentavam, do que deles próprios. Espíritos dementados são aqueles que muitas vezes aqui, pelos exageros, pelos prazeres fugidios, as satisfações momentâneas. Geralmente, esses espíritos aqui são aqueles mais materializados, e eles ficam dementados exatamente porque não conseguem tocar aquilo que a cupidez e a ganância levou eles ao desencarne. Trabalharam uma vida inteira para conquistar, para adquirir, para amealhar o material, e agora tem dificuldades de deixar ali. Espíritos amedrontados são aqueles que, por não conhecer o mundo espiritual, por exemplo, ficam presos ao corpo físico. Às vezes ficam nos cemitérios, às vezes ficam no próprio lar, são atraídos pelos familiares que ficam chorando, que ficam lamentando, e, ao mesmo tempo, por não poderem ajudar e não ter o valor e não compreender a situação em que se encontram, eles ficam muito mais com medo do que propriamente por serem maus. Espíritos que auxiliam os obsessores, como dissemos, são aqueles que são escravizados. São aqueles que muitas vezes é através de hipnose que eles são comandados pelos seus chefes. Espíritos vingativos, geralmente casos de adultério, geralmente casos de pessoas que foram assassinadas por coisas materiais, dinheiro, empresas, posses e tudo mais. Então, espíritos que querem vingança, que querem fazer justiça pelas suas próprias mãos. Os mistificadores são aqueles que às vezes se manifestam dizendo que
que é Francisco de Assis, que é o Kardec, que é o Chico, que é o Leon Denis. São aqueles espíritos que usam nomes conhecidos e venerados para poder causar uma boa impressão. Ou espíritos que falam como se fossem benfeitores espirituais. Aí é preciso ter conhecimento e lembrarmos da recomendação de João. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, são espíritos do Cristo. Espíritos obsessores e inimigos do espiritismo são aqueles que não querem que as pessoas tenham conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito. São os espíritos que combatem o espiritismo exatamente por ele levar conhecimento e informação. Tem os espíritos levianos e zombeteiros, que são aqueles que se divertem com a incredulidade. São aqueles que ficam falando, toma um banho de rosa branca, coloca o sal atrás da porta, coloca a vassoura de pé atrás da porta, porque você compra uma ferradura. Então, são espíritos que passam fórmulas as mais esdrúxulas e as mais vexatórias, exatamente porque as criaturas acreditam nisso. Então, eles estão ali muito mais para se divertir com a incredulidade, com a ingenuidade dos médiuns, do que propriamente para fazer o mal. E, finalmente, os espíritos sofredores. São aqueles que, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a situação que hoje eles se encontram, então sofrem pelas oportunidades que não souberam aproveitar, pelo tempo em que perderam e que agora eles precisam recuperar a sua dignidade para ser merecedores de uma nova reencarnação. O doutrinador é o companheiro que presta ao espírito sofredor os primeiros socorros no serviço da enfermagem espiritual. É, por excelência, o médium da palavra do Evangelho. Nas preleções que efetua a desencarnados e encarnados, tem a função de despertar a consciência com seu verbo iluminativo. Verbo é uma ação. Então, quando a gente fala de verbo aqui dentro, eu não sou professor, mas dentro daquilo, quando a gente fala quem são os professores aí, verbo é ação. Então, o verbo aqui que ele está dizendo, iluminativo, é a palavra. Então, essa ação, você falar, tem que ser no sentido de esclarecer. Não adianta chegar lá para o espírito e dizer para ele, olha, as vicissitudes que hoje você está vivendo é fruto dos equívocos que você cometeu. Não é isso. Você tem que chegar para o espírito e falar de uma forma clara e compreensiva. Olha, é o seguinte, tudo isso que você hoje está passando, todo esse sofrimento, todas essas dores que hoje você vive, é a consequência do tipo de vida que você viveu, o tipo de vida que você tem. Olha, você nunca parou para agradecer a Deus, você não, porque ele já deve ter falado algo nesse sentido. Então, mais uma vez, um doutrinador não é para dar lição de moral. Doutrinador não é para ficar ali como se fosse um símbolo de moral, da perfeição. Não, é falar de uma forma simples e compreensiva, mostrando que aquela criatura é imperfeita e não mal. As consequências, o que ela hoje está vivendo, é fruto do que ela praticou. Ela está recebendo, ela está colhendo o que ela semeou, o que não significa que ela não vai ter ajuda, mas o trabalho maior será ela que terá que fazer. Segundo observa André Luiz, a pessoa envolvida nessa tarefa não pode esquecer que a espiritualidade superior confia nela e dela aguarda o cultivo de determinados atributos como os que se seguem: direção e discernimento, bondade e energia, autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, conservação construtiva, sinceridade
e entendimento. Não está dizendo, o André Luiz não está dizendo que médium, que trabalhador espírita tem que ser os perfeitos. Não, nós temos que procurar fazer a nossa parte. Então, evitar discussão, principalmente no dia de trabalho, do trabalho mediúnico, evitar certos hábitos. Você costuma tomar um vinho, tomar cerveja? No dia do trabalho, evite. Você é fumante? No dia do trabalho, evite fumar ou fumar o mínimo possível. A sua alimentação seja uma alimentação regrada. Evite discussões, evite a maledicência, evite a fofoca, evite ambientes negativos. Mas procura sempre praticar a caridade. Os momentos em que você tiver, faça uma oração, faça uma prece, faz vibrações pelos necessitados, pelos doentes, pela paz, pelo equilíbrio, pela harmonia, pela compreensão, pelo entendimento, pela expansão do evangelho, para que as criaturas possam receber todas essas vibrações. Então, estudo, disciplina, conhecimento, informação, é tudo o que nós queremos. Quando nós estamos irritados, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos ansiosos, quando nós precisamos de ajuda, o que mais nós queremos? Colo, nós queremos a nossa mãe, o colo, o carinho, o afeto. Nós queremos alguém que nos ofereça segurança. É o que nós devemos passar aos nossos irmãos necessitados. A doutrinação existe em todos os planos, mas o trabalho mais rude e pesado é o que se processa em nosso mundo, planeta Terra, material. Orgulhoso e inútil, e até mesmo prejudicial, será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos bons espíritos. Da mesma forma que o médium é o intermediário, da mesma forma que o médium ele é o medianeiro, ele faz a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, o doutrinador, ele também está nessa situação. É claro que os benfeitores espirituais vão acessar o seu arquivo espiritual, o seu perispírito. O conhecimento, o estudo é importante para isso, porque quando a entidade espiritual falar alguma coisa, os benfeitores vão procurar lá no cérebro do perispírito para poder passar essa orientação para ele. Então, o doutrinador, se ele achar, se ele se deixar levar pela vaidade, pelo elogio, se ele se deixar levar pela fascinação, eu sou bom mesmo, né? Nossa, você viu? Eu orientei aquele espírito e ele ficou muito agradecido. Nossa, hoje eu falei para o espírito, ele estava enganado, ele estava falando isso aqui, e eu mostrei para ele que ele estava enganado, e ele acabou. Então, essa fascinação, achar que nós somos melhores do que realmente somos, isso é super prejudicial para o doutrinador. O doutrinador fala aquilo que os benfeitores estão dizendo a ele. Então, esse canal auditivo, esse canal sensorial, esse canal da percepção, ele tem que estar sempre ligado, aberto. Como? Através da prece, através da vibração, através da reflexão, da meditação. Quando nós nos colocamos a serviço do Evangelho, os benfeitores eles potencializam as nossas virtudes e as nossas qualidades. No livro Os Mensageiros, antes do André Luiz e o Vicente virem na missão à Terra, acompanhados do Aniceto, o Aniceto os envia ao departamento da reencarnação, exatamente para que eles possam receber ali o fluido necessário para aumentar a percepção deles, de que eles se localizem melhor dentro das emoções, das sensações em que eles vão vivenciar. A mesma coisa aqui é o doutrinador. Numa doutrinação,
ele também é importante, mas não é melhor do que qualquer outro integrante da equipe. O doutrinador que não compreende esse princípio precisa de doutrinação e esclarecimento para eliminar do seu espírito a vaidade e a pretensão. Só pode realmente doutrinar espíritos quem tiver amor e humildade. Imagina um doente chegando no hospital e aí o médico diz assim, fala, mas o que você trouxe aqui? Ah, eu caí. Mas também, o que você queria? Você não presta atenção no que você faz? Por que você não olhou? Não é isso. Não é assim que se faz. Não é esse o objetivo do médico. O médico está lá para atender. Ele está lá para fazer um diagnóstico e receitar a melhor medicação. Ele não tem que ficar julgando o que levou o outro a cair ou porque ele está nessa ou naquela condição. Todas as criaturas, todos os espíritos que procuraram Jesus, Jesus atendeu. Jesus auxiliou o ladrão, Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus curou o cego, Jesus curou o coxo, Jesus curou o paralítico, mas em nenhum caso Jesus perguntou por que ele estava naquela situação. Ou seja, simplicidade e humildade para melhor serviço. Para assegurar a libertação da vítima da obsessão, é indispensável que torne o espírito obsessor, seja ele a renunciar a seus maus desígnios, que se faça com que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de lhe dar educação moral. O obsessor, não sendo arrancado à força ou expulso, ele precisa ser convencido a abandonar os seus propósitos. Então, uma vez que ele recebeu ajuda, que ele recebeu orientação, então, sendo amparado e mostrando a ele coisas melhores do que ele tem, um ambiente melhor, companhias melhores, que ali ele pode ter saciado a sua fome, a sua sede, que não vai mais escravizado, que ele não é obrigado a obedecer aquelas ordens que ele está recebendo, que aquilo que ele está fazendo aos outros é prejudicial, que se alguém fizesse aquilo à família dele, será que ele iria gostar? Então, é mostrar, esclarecer, mas sempre de uma forma amorosa e gentil. A doutrina espírita equilibrada, amorosa, modifica a nós mesmos e aos outros, abre as mentes para a percepção da realidade real que nos escapa, quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. O resultado dependerá dos métodos utilizados, que devem ser aplicados de acordo com as circunstâncias e a necessidade do momento. Nós hoje, não só espíritas, mas todos nós que caminhamos neste mundo bendito, nós temos muitas dificuldades, porque nós falamos uma coisa, fazemos outra e pensamos outra totalmente diferente. Então, os espíritos, eles ficam loucos conosco, porque a gente fala, nós aconselhamos os outros a fazer uma coisa que nós não fazemos. Muitas vezes nós falamos assim, eu vou fazer isso, mas está pensando em fazer e está fazendo o outro. Olha, eu não vou mais gastar dinheiro com bobagem. Aí, a primeira oportunidade que estiver passando, tem alguém vendendo um balão, você compra. Para que você comprou se você não vai usar? Então, você está dizendo que vai controlar os seus gastos, mas na primeira oportunidade você se deixa levar pelo consumismo. A mesma coisa ele está dizendo aqui. Então, quando nós procuramos o equilíbrio, quando nós procuramos a harmonia na nossa vida, os benfeitores nos ajudam e nos auxiliam. Quando nós fazemos preces e orações, nós nos conectamos com a misericórdia divina e o amor de Jesus. Nós atraímos para junto de nós a companhia dos auxiliares do Cristo. Nós ficamos mais acessíveis aos nossos anjos guardiões, aos nossos anjos protetores, aos nossos familiares desencarnados que vibram por nós. E isso afasta esses espíritos que ainda têm esses sentimentos
de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja, ganância, cupidez e, por que não, da luxúria. Então, nós somos imperfeitos, estamos a caminho da luz, estamos procurando conhecer, estamos procurando praticar o Evangelho de Jesus. A maioria dos espíritos, eles sabem, conhecem, mas muito pouco fazem. Então, é só ver as pessoas que se dizem espíritas. Ah, mas olha, vai ter uma assistência espiritual no União sábado e o Dr. Kendi vai atender a todos os necessitados. Ah, mas sábado, pô, é o dia que eu tenho para levantar mais tarde. Ah, mas sábado é o dia de eu lavar roupa. Ah, mas sábado é o dia de eu arrumar casa. Ah, sábado é o dia que eu vou lavar o carro. Ah, é o dia que eu vou jogar bola. É o dia que eu vou encontrar com os amigos. Então, nós estamos sempre arrumando desculpas para essa fuga, a fuga da realidade, a fuga daquilo que nos convém fazer. E depois queremos que Deus e Jesus venha reparar aquilo que nós cometemos, os equívocos de acordo com a nossa necessidade momentânea. Temos que ter muito cuidado com aquilo que agrada aos olhos físicos e daquilo que nos é recomendado para o mundo espiritual, para que possamos adentrar a porta estreita. E pois é, e aí diz assim: os desafios da vida existem para nos tornar mais fortes. Por isso, não se acanhem diante da adversidade. Levantem a cabeça e mostrem aquilo que vocês são capazes. Queridos amigos e amigas de Ideal Espírita, vocês são pessoas estudiosas e determinadas, e esse é o segredo do sucesso. Confiamos em vocês, pois sei o quanto vocês se esforçam dia após dia. Tenho muito orgulho de cada um de vocês. Cada um de vocês que conosco estiveram aqui, como a própria Mônica disse lá no início, nós éramos desconhecidos. Depois nos tornamos instrutores e alunos, aprendizes. Hoje somos amigos de Ideal Espírita. Hoje somos ferramentas a serviço do Evangelho. Um é um garfo, o outro é a colher, o outro é o machado, o outro é o bisturi, o outro é a tesoura, o outro é o pão, o outro é a água, o outro é o cobertor, o outro é a palavra. Então, nós juntos, nós somos fortes, nós somos capazes. Auxiliemos e amparemos uns aos outros. Férias, nós tiramos férias, sim, todos precisam de descanso. O que é essas férias? Muitas vezes daquelas atividades no União, nas casas espíritas em que frequentamos, do trabalho remunerado, que é de onde nós tiramos o sustento para o nosso corpo material, para o nosso físico, as nossas obrigações e os nossos deveres, mas nós não tiramos férias de Jesus, nós não tiramos férias de Deus, nós não tiramos férias dos nossos irmãos que precisam. Agora, nessa época de final de ano, como está aqui, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, quantos irmãos não têm como ir na casa dos seus familiares? Os familiares não acreditam que existe uma vida depois da vida, não acreditam na reencarnação, não acreditam que existe uma vida no mundo espiritual, não acreditam que as pessoas que morreram estão vivas. Então, como esses espíritos vão chegar na casa dos seus familiares e dizer: olha, eu estou vivo, eu amo vocês, olha, me perdoe. Então, é nessa condição que eles são encaminhados para as casas espíritas, para a casa dos espíritas, que fazem prece, que fazem vibrações. Natal não é só comilança, não é só troca de presentes, não é só uma roupa nova. Não, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. E celebrar o nascimento de Jesus em nosso coração. Devemos sempre nos lembrar que esse estudo que nós fizemos durante todo o ano teve como objetivo tornar cada um de nós uma ferramenta útil. Quando o Dr. Kendi, através do Geraldo,
Quando o doutor Kenji, através da crise, disser, olha, precisamos montar uma equipe para segunda. Tem trabalhadores? Tem. Precisamos montar uma equipe para quinta-feira. Tem trabalhadores? Temos. Precisamos montar uma equipe para domingo. Tem. Temos trabalhadores. Todos nós temos tempo, precisamos ter tempo para Deus e para Jesus. Jesus precisa nascer em nosso coração. Nós precisamos celebrar o Natal com Jesus, para Jesus e em Jesus. Então, quando agora, esse Jesus é o aniversariante, mas ele é que vem. Geralmente nós hoje, quando nós vamos numa festa de aniversário, geralmente nós saímos de lá dizendo, o bolo não estava tão bom, o bolo tinha uva passa, o salgadinho estava frio, o salgadinho estava com gosto disso ou daquilo. Nós saímos colocando um monte de defeito. O refrigerante estava frio, o chopp estava quente. Olha, nós colocamos. Agora, a festa de aniversário é nossa e o aniversariante vai vir. Que festa nós estamos preparando para ele? Como que Jesus vai falar da festa que nós estamos preparando? Porque Jesus não quer salgadinho, Jesus não quer refrigerante. Ele vai vir na nossa festa, ele vai nascer em nosso coração, ele vai celebrar conosco o seu nascimento. De que maneira? Ele vai dizer, olha, lá onde eu fui, nesta casa, neste lar, lá tinha amor, lá tinha perdão, lá estava a caridade, lá tinha não, lá estava a caridade, lá foi proporcionado a afabilidade, a doçura. É isso que nós temos que fazer. Então, sim, já estamos com saudade, mas vamos precisar cada vez mais nos capacitarmos. Por quê? O mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, muitos dos nossos irmãos, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia que nós vivemos, os nossos irmãos chegaram no mundo espiritual atribulados, atormentados, dementados, revoltados, chorosos, e a grande maioria ainda estão hospitalizados, porque não tinham conhecimento do mundo espiritual. E cabe a nós, como espíritas, sermos os instrumentos para que Jesus possa, sim, socorrer e amparar todos esses companheiros. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.